Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Então, conforme a hora que está nos escutar. Então, hoje nós iremos falar do governo e iremos fazer a distinção do governo e o Estado, né? Então, no vídeo passado eu falei do Estado, neste aqui vou falar do governo, né? Então, para quem viu o vídeo anterior vai ter facilidade para perceber a distinção, né? Mas mesmo aqui vou colocar alguns pontos em que, não é, mostra essa diferença. Muito bem, então peço que coloquem um like se gostarem do vídeo, né? E se inscrevam no canal, né? Para não perderem os outros vídeos. Então, primeiro, o que é um governo? Então, o governo vai ser um conjunto, né, de pessoas e instituições, não é, que exercem o poder político, não é? Que exercem o poder político. Pode ser também administrativo dentro de um território, né? Então, se forem recordar no vídeo anterior, né, falamos que o território, isso está-me a referir, envolve o território geográfico, Moçambique, então, África do Sul, então é todo o país, tá? Muito bem. Então, qual é a função então do governo? A função do governo é justamente para implementar as leis, né? Ações, né, que vão organizar uma sociedade. Então essa é a função, é a grande função do governo, que é implementar as leis, né? Então, e ações que vai organizar a sociedade. Então, nesse caso, o governo vem para garantir que aquilo que o Estado exige, que é garantir a segurança, né, a sobrevivência e promover a virtude e a felicidade. É incrível aqui como é dito a questão de felicidade, tá? Nos outros vídeos, quando estivermos já na parte de divindade, da divindade, né? Eu vou explicar alguns pontos que eu já notei que algumas pessoas não estão a perceber bem entre alegria e felicidade. As pessoas jogam como se fosse algo igual, assim, né? Então, vamos distinguir um dia isso. Muito bem, então, o governo vem ensinando e exigindo que as sociedades vivam de acordo com a razão. Então, o governo é que vai ensinar ou vai exigir, né? Vai exigir do povo que eles possam viver de acordo com a razão e não é? E não com desejos, não é? Ou seja, com o que o Estado considera uma vida correta. Então, assim vai-se fazer o que é o uso da virtude, pois sabemos que o bem comum é o grande objetivo da criação de um Estado, certo? Então, só para recapitular aqui, o governo vem já exigindo, né, que a sociedade possa viver de acordo com a razão e não de acordo com o instinto que você deseja fazer, só deve fazer, não, mas deve usar a ideia de é correto ou é errado, né? Fazendo um juízo primeiro, né, do correto e errado para poderes executar, porque o governo vai exigir de ti sua ação, né? Muito bem. A justiça, né, é dita ou é como a principal forma de organizar uma sociedade. Então, para o governo, eles têm tido a justiça como
a principal forma de organizar uma sociedade, ok? E criar harmonia entre os homens. Então, um Estado só irá cumprir a razão da sua criação se for governado com a justiça, pois ela é que vai promover, né? Ela é que vai promover a igualdade entre os homens, né? Então, vamos lá ver agora quais seriam os elementos que são essenciais para que tenhamos um bom governante, não é? Então, daqui há um pensador aí, né, que fala desse ponto, só que eu já não sei onde encontrar, né, mas acredito que os outros possam descobrir com facilidade. Mas ele diz o seguinte, que um bom governante, em primeiro lugar, ele tem que ser filósofo. Né? Parece que ele diz assim mesmo, mas em geral ele tenta dizer isso. Parece que diz que o governante deve ser filósofo rei, não é? Ou ele deve se interessar pela filosofia. Contudo, ele está a tentar dizer que o governante deve ser filósofo. Deste modo, ele tem mais umas 3 palavras que ele usa bastante, que eu também vou usar aqui, não é? São expressões que eu gostei, né? Então, vou usar. Então, eu até já tinha introduzido no vídeo passado sobre o Estado, não é? Que a primeira coisa é a questão de alma, né? A alma de ouro, né? Então, quer dizer que um governante, para ser um bom governante, ele deve ter a alma de ouro, né? Porque a alma de ouro vai permitir, não é, o governante estar ali e saber qual é a razão de estar ali. E deste modo terá a facilidade de se afastar das aquisições ou das coisas momentâneas ou coisas de carne, né? Conforme na parte da Bíblia, né? Nós aprendemos esta separação de pessoas aqui, da parte do corpo e da parte da alma, que o corpo atrapalha um pouco a alma, né? Então, o corpo às vezes precisa ou tem aquelas necessidades biológicas e você precisa resolver e acaba atrapalhando o bom funcionamento da alma. Então, aqui a alma de ouro é para justamente a gente saber, né, qual é a razão de estar ali, né, para exercer aquela função, porque é uma grande função, né? Então precisa de uma alma de ouro, né? Então isso pode ser para o chefe máximo do Estado, né? Pode ser ele, o chefe maior, né? Pode ser também para ministros, né? Os ministros também devem ter alma de ouro, ou no mínimo devem ter alma de prata, né? Então, isso vai permitir que eles possam perceber, não é, ou entender a lei, né? E para assim conseguirem fazer com que os outros possam seguir aquela lei, né? Porque os próprios pensadores, né, eles já acreditam que se um chefe máximo, né, do Estado, ou ministros, ou quem exerce o cargo de chefia, né, para a questão do governo, então, se ele, né, não entende as leis do governo, ele ainda, se ele ainda não entende as leis, não é? Se ele ainda não entende as leis do Estado, as leis que foram estabelecidas, né, pelo legislador, por exemplo, se ele não os compreende, não os entende e para ele talvez não faz nenhum sentido usar, né,
Então, para eles, os pensadores, não é? Ele ainda não é o chefe máximo do Estado, ou ele ainda não é ministro, até a data que ele possa entender a razão do funcionamento, né, do Estado, não é? Então, aqui, só para eu fazer um resumo e fazer uma pequena diferença também do Estado e do governo, para fazer o resumo, eu vou dizer o seguinte, que o Estado é como se fosse o arquiteto, né? O arquiteto e o governo aqui é como se fosse vamos considerar como operário ou como um engenheiro da construção civil, não é? Então, o povo ou a população aqui vai ser como se fosse o resultado, o fruto, né? Daqueles dois, do Estado e do governo. Se o fruto, se o resultado for vida boa, não é? Ou segurança, não é? Aqueles objetivos que o Estado estabelece, não é? Que é seu objetivo final, se isso se cumprir, então os governantes de fato têm a alma de ouro, não é? Então eles têm a alma de ouro, ou seja, o sistema todo, né, que é Estado de governo, não é? Eles vão ter ali, vão ter ali alma de ouro, ou seja, vão ter cumprido o seu objetivo. Se, né, o povo, não é, ter a vida boa, que é o objetivo final, ter a vida boa. Então, se não tiver a vida boa, então significa que existem falhas ali no sistema, existem ali falhas, ou talvez o legislador, que é a parte da arquitetura, não está bem colocado, ou o governante, né, os governantes, por dizer assim, ainda tem algum problema ali, né? Então, a diferença entre o Estado e do governo, pode notar a partir daí, o Estado permanece, tá? Ela não muda assim, mas o governo muda. Como tinha dito inicialmente, o governo é um conjunto, né, temporário de pessoas, né? Quer dizer que passando um certo tempo, o governo pode mudar, né? E o Estado não, né? Então, podemos também voltar para a questão anterior, que estava a dizer que o Estado é como se fosse o arquiteto ali. Então, se eu tenho a planta, não vai mudar ali, né? Então, é mais ou menos isso. Então, por hoje é tudo, não é? Então, vou pedir novamente que coloquem um like, não é? E coloquem sugestões também, se tiverem sugestões, já que são temas muito abertos, então existe sempre chances de se colocar aí sugestões, ideias, né? E vamos lá ler e vamos corresponder. E é tudo e tchau.